Olá, meus amigos, está no ar o Bate-Papo Anhev. O bate-papo que toda semana vai debater, vai conversar com você sobre assuntos do ramo automotivo. E nesse primeiro episódio, nada melhor do que começar com a turma que toca, que está na frente, né? Começando aqui com o nosso presidente, Álvaro Crisanto. Álvaro, seja muito bem-vindo. Agradeço demais o convite, que está nascendo aí o Bate-Papo Anhev, esse projeto que a gente vem desenhando com muito carinho para todos os telespectadores e para o público do Rio Grande do Norte. E Normando Teixeira, que é vice-presidente também. Normando, você já nesse passo a passo, quer dizer, apesar do pouco tempo da associação, crescendo, realizando eventos e agora com um programa também que é para levar informação para o mundo do automotivo, não é isso? Isso aí, cada vez mais orgulhoso, feliz com esse resultado. Como o Álvaro falou, é um projeto que a gente já vem tocando há muito tempo e estou animadíssimo aí com o que vem pela frente. Sem dúvida nenhuma, a gente tem muita coisa bacana aí para trazer nesse bate-papo com os lojistas, com os associados. Estou muito animado. E Paulo Viana, o homem do dinheiro, o tesoureiro da Anhev, Paulo. O homem que paga as contas. Exatamente. Paulo, mais um projeto da Anhev que vem de um recente feirão que foi um sucesso imenso e agora com esse espaço para que possa ser debatido os temas de interesse não somente para os lojistas, mas também para as pessoas que gostam do mercado, não é isso? Exatamente. A intenção da gente é cada vez mais deixar o público próximo das lojas e saber o que acontece, mostrar como as coisas são feitas, mais eventos e assim, a gente está bem feliz com o resultado que a gente tem até agora. Álvaro, para quem está chegando, tem a curiosidade, o que é a Anhev e para que serve uma associação como a Anhev? Ótima pergunta, Diego. A Anhev é a Associação Norte-Rio-Grandense de Revendedores de Veículos. Então, ela surgiu, eu estou até aqui com a camisa da Fenalto, que é a nossa federação, né? Eu vou falar um pouquinho da história para você entender, depois Paulo, o Normando vai ter oportunidade de complementar. Mas só para você entender um pouquinho da história de como surgiu a Anhev. A gente começou a ir para a Fenalto, eu me recordo que eu comecei a ir desde 2019. E a gente começou a entender o que era a força do associativismo, né? De você ver uma federação fazendo um evento para mais de 10 mil pessoas, você vê uma federação fazendo não só eventos, mas profissionalizando cada vez mais o mercado, e a gente viu que tinha várias associações trabalhando localmente nos seus estados. E aí a gente começou a entender a necessidade de fazer isso aqui no Rio Grande do Norte. Então nos unimos. Foi a partir de uma conversa com o Enilson, que é o nosso atual presidente da Fenalto, lá na Paraíba, em um evento chamado Auto Show Experience, que é até de um amigo nosso, Breno, da WF Veículos, ele que realiza esse evento. E aí conversamos da necessidade de uma associação no Rio Grande do Norte. Enilson, que é ainda o atual presidente da Fenalto, deu total apoio para a gente. E aí começou a conversar eu, Paulo, Normando. Inicialmente, a gente nem tinha a intenção de ser diretor ou presidente, a gente só queria fortalecer o grupo organizar e trazer uma força de associação para, assim, profissionalizar mais o mercado de seminovos aqui do estado, que é um mercado, muitas vezes, até marginalizado, né? Se você compara o mercado de zero para o seminovo, apesar da força muito maior do seminovo, e aí eu falo força em expressão de volume de financiamento, volume de venda, que chega até 7 vezes, né, o volume de venda de seminovos em relação a novos. Ou seja, para cada milhão de carro novo vendido, vende 7 milhões de seminovos. Dados do ano passado foram um pouco mais de 15 milhões de carros seminovos vendidos, dado da Fenalto, contra 2 milhões e alguma coisa de zeros. Então, só para você ver a expressividade do nosso mercado. E, muitas vezes, marginalizado por uma época pretérita que realmente o mercado de seminovos trabalhou de uma maneira muito informal. Então, a gente veio muito com essa ótica de cada vez mais profissionalizar o mercado e limpar o nome do mercado de seminovos no Rio Grande do Norte. E pouquíssimo tempo, quer dizer, pouco mais de um ano da associação e você já chegando a mais de 60 associados. Por que aqui você atribui esse crescimento tão grande em tão pouco tempo? Então, a gente tem dedicado bastante tempo à associação, as coisas que a gente faz com muito zelo e seriedade, principalmente seriedade. E os benefícios que a gente tem trazido para as lojas.
Não é só... Eu tenho uma loja de carro aqui em Natal, no estado, né? A federação Uhum. se estende também para Grande Natal, enfim. A loja de Mossoró pode entrar também, Ó, né? todo o Rio Grande do Norte. Todo o Rio Grande do Norte. Qual o benefício? Por que eu devo me associar? Por que eu devo ser da Anhev? Primeiramente, a gente tem algumas negociações com grandes grupos, que a gente entra como um grande grupo. A gente tem descontos com vistorias cautelares, com o grupo OLX, tem advogado Questão de banco. questão de banco. A gente tem algumas flexibilizações com os bancos. A gente tem advogada da associação para defender todas as lojas e a gente até fez um trabalho com ela agora recente, que foi pegou todas as lojas, viu os contratos de todo mundo, ajudou as pessoas que estavam com um contrato um pouco mais, como é que eu diria, um contrato um pouco mais... Que não eram tão profissionais. Tão profissionais, para dar essa profissionalizada que Alvin falou no início. Então, a gente tem tentado auxiliar todo mundo para a gente crescer o mercado todo mundo junto. Eu acho que a gente tem crescido bastante a associação por isso, porque a gente não pensa só na loja da gente, a gente pensa no mercado como um todo. E Álvaro, a partir disso, vocês planejaram e realizaram agora, nos últimos dias, neste mês, o grande feirão, o primeiro feirão da Anhev. E pelo que a gente soube, foi um sucesso assim absoluto, né? Sucesso total. A gente também acreditava muito nesse projeto, Diego. A gente começou a desenhar esse projeto desde o ano passado, para você ter ideia. Acabou que não deu certo por questão de data, né? A gente não conseguiu fazer isso ano passado por isso. E a gente fez esse evento esse ano, que foi um sucesso total. Eu tenho 10 anos de loja, não me recordo de nenhum feirão que tenha vendido 242 carros aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente teve Então, até um feedback lá na reunião, que a gente fez uma reunião depois do feirão, a gente teve um feedback lá de um lojista, que ele disse que faz 20 anos que ele participa de feirão, Perfeito. E ele nunca tinha visto um feirão como foi esse feirão da associação. E foi assim, eu não só... Eu falo com convicção, eu ia falar até assim, eu ouso dizer que foi o maior feirão do Rio Grande do Norte. Não, hoje eu falo já com convicção. Foi o maior feirão que o Rio Grande do Norte já viu. Vocês fizeram uma parceria hoje com a C6 Bank, que é um dos principais players aí no mercado financeiro para carros também, quer dizer, tinha condição diferenciada, foi uma coisa que não tinha como sair com o carro lá. Não tinha. Foi uma construção a várias mãos. Teve a participação, o patrocínio aí, o apoio direto do Banco C6. Teve a realização do Auto Show, que está rodando o Brasil rodando o Brasil ainda não, mas rodando o Nordeste fazendo vários feirões de sucesso, que eles são lá da Paraíba, de Valdec, e mandar até um abraço para ele. Então eles fazem muito na Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, e fizeram em Alagoas e agora em Natal, Rio Grande do Norte. E foi sucesso total. Todo mundo, quando acabou o evento, primeira pergunta que fez pra gente, quando será o próximo? E já estamos organizando. Breve virá surpresas por aí, né, Paulo? E o mais engraçado desse primeiro feirão foi a confiança que algumas lojas depositaram na associação. Porque tinha muita loja que não ia para feirão e foi para esse feirão da associação. Ou às vezes ia, Paulo, e de repente não tinha o resultado que esperava, né? E aí tem esse também, mas tinha loja lá que não ia pra Nunca feirão. foi. Nunca Teve foi pro loja feirão que nunca foi. E foi pra lá, pro feirão com a gente. E saiu feliz. Saiu feliz. E a gente conseguiu colocar 22 lojistas. A lista inicial de lojas querendo participar do feirão eram 31 lojas. Só para você ter ideia da dimensão. Então 22 lojas participaram do feirão, né? 22 lojas participaram do feirão, sucesso total. E aí, até complementando Paulo aí na pergunta anterior, eu acho que por que o sucesso da associação? Porque não só a gente, como diretores da associação, mas os outros 60 lojistas entenderam que parceria soma e concorrência divide. E a gente está cada vez mais com essa ótica de parceria. Eu vendi carro de Paulo no feirão. Paulo já vendeu mês passado vários carros meus. Então, olha aí como parceria soma. Antes, o lojista de carro seminovo era... Um era concorrente, só olhava como concorrente. Só olhava como concorrente e cada vez mais a gente está como parceiro. Antes de começar o podcast aqui, a gente já estava conversando sobre um estoque do outro, o Normando falando sobre a Frontier, Paulo falando sobre carro elétrico. Então, a gente está cada vez mais entendendo que meu estoque pode ser o estoque de Paulo, o de Paulo pode ser o do Normando, o Normando pode ser o meu, desde que tenha qualidade de estoque, que a gente saiba da idoneidade do outro lojista,
saiba que ele tem preocupação com o controle de qualidade dos seus carros, que ele faça laudo cautelar ou que ele faça uma avaliação criteriosa do seu carro para entrar no estoque. E é sobre isso. Normando, a gente pode falar que um lojista que se associa, ele vai gastar menos e ganhar mais? Sem dúvida nenhuma. É uma parceria que vai trazer muito benefício para o lojista. Hoje a gente tem parceria com a OLX, com portais, a gente está trazendo cada vez mais a proximidade com bancos, com condições diferenciadas. Então, hoje, você vindo para uma associação, você consegue usufruir de tudo aquilo que a associação pode lhe oferecer. Recentemente tivemos a aquisição da nossa Mona Lisa, que é o nosso jurídico, que antes a loja, para ter um advogado, tinha que pagar uma mensalidade, que era um valor pesado, ou por processo. Então, hoje a gente está fornecendo isso de forma gratuita para o associado, para que ele tenha esse acompanhamento jurídico, que ele proteja a sua loja, né, referente a contrato, a qualquer tipo de processo que venha acontecer, é normal de acontecer no âmbito de consumo, do consumo, né, do consumidor. Então, hoje a gente já fornece isso de forma gratuita. Então, quer dizer, o lojista que está lá, ele vendeu um carro, houve um problema, que isso pode acontecer em qualquer ramo, né? Sim. O consumidor que comprou foi lá e processou ele. A associação tem um advogado já para resolver o problema. Exatamente, para defender o lojista nessa questão do consumidor que Normando falou. E o lojista não paga R$1 por essa ação, por essa defesa a mais. Ele não paga mais R$1. E detalhe, essa advogada que a gente contratou, como o Normando bem disse, Mona Lisa, ela já tem 15 anos de experiência no nosso setor. E cada vez mais ela vai ficar melhor ainda, porque ela está pegando mais especializada, porque ela está pegando processos de 60 lojas específicas do nosso setor. Paulo, a associação é uma prova que o setor está se profissionalizando, porque como a gente falou, existia muito preconceito, né? Esse carro seminovo, os camaradas mexem no velocímetro, o carro não tem procedência, não tem garantia, não tem isso, não tem aquilo. E a gente vê que, pelo contrário, o mercado tem ido na contramão disso, tem se profissionalizado e a associação é uma prova disso, né? É uma prova disso e isso é um dos pilares da gente. Quando a gente foi se juntar para construir a associação, a gente definiu alguns pilares e a educação do ramo é um desses pilares. O lojista que ele hoje não investir em educação, em capacitação do seu time, na capacitação dele principalmente, ele está fadado a sair do ramo. Ele não tem... Uma hora ou outra ele não vai conseguir mais ficar no ramo da gente, porque é um ramo que muda muito. Então, se você não estiver se atualizando, se não estiver se educando, não tem como continuar. E quando a concorrência é boa, o ramo é bom. Né? Quando a gente tem bons parceiros, bons concorrentes, ele não precisa estar rasgando o preço ou fazendo nenhum tipo de procedimento que venha a diminuir a nossa margem, porque está todo mundo de uma forma muito profissional buscando o seu espaço e aquilo que é seu. A partir do momento que a gente traz a associação ajudando a esse profissionalismo do segmento, a gente também está ajudando cada vez mais a rentabilidade das lojas e melhorando e muito o nosso segmento. Álvaro, o que você enxerga aí nesse mercado, na questão do mercado da maneira geral? O momento é bom, o momento é ruim? Como é que você enxerga de maneira geral, né? A gente sabe que o país viveu uma situação muito difícil de pandemia e veio pós-pandemia, todo mundo tentando se reerguer ou ficar melhor do que estava. Como é que você analisa o cenário hoje? Bacana, Diego. Ótima pergunta. Em relação à pandemia, a pandemia foi muito bom para o mercado seminovos, né? De uma maneira geral. Eu lembro como se fosse hoje. Foi 17 de março que começou aqui em Natal, pelo menos, a questão de lockdown, de fechar todas as portas e por aí foi, né? Eu sentei com meu sócio para a gente desenhar cenários, né? Um cenário otimista, um cenário base e um cenário otimista de venda para o mês de abril. A gente, ali dia 17 de março, a gente viu, esse mês aqui a gente já consegue salvar. Mas, se fechar tudo, né? Que começou a ventilar muito forte a ideia de lockdown. Lá no shopping foi um tema... Bastante discutido, muito aquecido também. Então, estavam vendo, todo mundo ficou com medo, né? Vai fechar o mês de abril todo ou não vai? E a gente começou a desenhar cenários. No cenário mais otimista que a gente desenhou para o mês de abril, a gente iria vender 10 carros. E aí, quando se concretizou o mês que a gente olhou para trás, a gente vendeu bem mais do que 10 carros. E aí foi uma crescente. Lógico que teve um impacto, sim, em março e abril, mas daí, então, foi só crescente. Eu acho que muita gente entendeu que seria ruim andar de ônibus na pandemia. Muita gente também... o transporte alternativo como um Uber da vida, Uber. Né? A pessoa ficava com medo de pegar, né? Isso. Então cada um queria ter o seu transporte.
E até no público alta renda, que muitas vezes o cara já tinha o carro, ele viu que a vida era passageira, a gente tá aqui de passagem. Então muitas vezes o cara ali que estava juntando um dinheiro, tá, ele olhou e falou, porra, daqui a pouco eu posso pegar um negócio desse e morrer. Eu quero realizar meu sonho do carro, eu vou realizar hoje. Então aconteceu esse movimento. Então para o nosso mercado foi muito bom. Falando desse ano, né, especificamente do ano 2025, o que a gente vem percebendo? A gente vem percebendo um crescimento no acumulado do ano. Como eu falei, os números do ano passado foram pouco mais de 15 milhões de carros vendidos. Esse ano está projetando 17 milhões de carros vendidos. Então, assim, mesmo com um cenário desafiador de taxa de juros mais alta, né, a Selic aí em 15%, estamos vivendo uma alta no número de venda de carros. Isso eu percebo na minha loja, acredito que Normando e Paulo também percebem na deles. E a questão do digital, né? Se fala muito hoje no digital, inclusive nosso programa é um programa no digital. Como é que vocês têm visto cada vez mais, né? Porque assim, era um mercado, como vocês falaram, tradicional, e a gente vê que até aquele lojista mais antigo, ele tem que entrar, não tem jeito, né? A gente fala muito, Diego, que você tocou, a pandemia. A pandemia ela mudou completamente a forma de fazer negócio. Então o lojista ele viu-se obrigado a ir para o digital, a botar a cara no Instagram. A venda já começa antes, Normando? Quer dizer, antes do cara chegar na loja, você já começa? Já. Tem a pesquisa, todo mundo... Hoje em dia o perfil de consumo, você tem 100 lojas em Natal para escolher carro. A partir do momento que o cliente decide que vai comprar um carro, ele começa inicialmente na pesquisa. A partir do momento que o lojista ele tem um trabalho bacana online, ele vai começar a deixar esse cliente cada vez mais próximo de fazer uma visita em sua loja, porque de 10 ou 15 que ele escolhe, ele vai em 2 ou 3. E nessa loja que ele visita, dependendo do trabalho que se tenha e se acompanhe, esse cliente irá provavelmente fechar. Hoje em dia está cada vez mais fácil para o cliente. Ele já pode fazer uma simulação na casa dele, ele já pode chegar com o cadastro aprovado, ele já pode ter, inclusive, acautelado o próprio carro que ele está comprando e ir já mais certo dessa negociação. Então, o digital, ele pós-pandemia ficou muito forte, cada vez mais as lojas têm investido nisso e tem ajudado para o consumidor final essa experiência. Porque é muito bacana também o consumidor hoje, que não tem tempo para estar saindo e olhando o carro de loja em loja, ter a possibilidade de fazer isso na sua própria casa. E Paulo, tem uma situação interessante que eu acho do mercado de vocês. É um mercado que o lojista, o empresário, ele bota a cara, né? Ele bota a cara. Porque muitas vezes você frequenta uma empresa, um restaurante, você vai lá 30 anos no restaurante, você não sabe quem é o dono. Não conhece. Ou às vezes ouviu falar, mas no mercado de vocês, o digital, vocês estão colocando... Assim, eu vejo, a gente fez lá no feirão, foi gravar com... E geralmente quando a gente chega para gravar sem avisar, né, de 20, 10 vão querer, 10 não vão, mas ali todo mundo já foi e gravou de primeira, a maioria ali. Que era uma foi meio contra-gosto, né? Mas a gente gravou. Todos gravaram. Todo bronzeado, né? Suado. E eu achei isso muito curioso. Eu falei, porque os caras são acostumados com isso. Vocês têm que botar a cara mesmo, Paulo? Tem que botar a cara. Eu sou uma pessoa que sou bem resistente a isso. Eu acho que nós três aqui somos resistentes, mas é o que o mercado pede hoje em dia. A gente não tem como fugir. Como você está falando com o Normando, não tem como fugir do digital. Então a gente não tem como fugir mais. Eu venho adiando isso há muito tempo, mas não tem outro caminho. Álvaro, você acha que isso passa credibilidade pro comprador, já que existia essa imagem antiga, né, de desconfiança em relação ao mercado? Na hora que o dono vai lá, bota a cara, isso mostra uma credibilidade para ele, não é isso? Demais, Diego. Eu acho que Normando foi muito assertivo no comentário dele, né? A gente vê um movimento pós-pandemia que mudou a forma de consumo totalmente, né? Nosso mercado, ele é muito tradicional em relacionamento, né? A gente fez uma visita recente para a Jeep. Para a Jeep não, na verdade para o Grupo Stellantis, que fica ali em Goiânia, Grupo Stellantis, que fica ali em Goiânia, Pernambuco. E na viagem a gente estava justamente conversando sobre isso. O quanto mudou para o digital. Hoje na minha loja fica em shopping. Então, antigamente, 80%, 90% das minhas vendas era fluxo de shopping. Hoje, isso corresponde a 40%, 50%. Ou seja, 60% está vindo do digital, mesmo o nosso shopping ficando muito bem localizado, que é na BR-101, um dos principais pontos. Ou seja, de o Natal. cliente ele já olhou, já fez uma escolha, ele vai ali só para realmente comprar. Às vezes vai só para retirar o carro. Para passar até um dado para você, que foi até uma apresentação do pessoal do Webmotos. O cliente, ele visita 1.8 lojas, né? Na média é uma ou duas lojas.
né? Tipo, eles fazem estatística média, dá 1,8. Ou seja, o cliente hoje ele não chega a visitar 2 lojas. Por quê? Porque ele faz essa visita de 10 lojas pela internet. Eu quero comprar um Renegade. Eu vou lá, coloco o Renegade, o LX, o Webmoto na pista, meu carro novo, enfim, os ASBR tem vários portais desses. E aí o cara, essa Mob Auto, procura lá, vê as oportunidades, entra em contato pela internet mesmo, e aí ele já tem um atendimento prévio e ele já vai muito direcionado. Eu vou contar a minha própria experiência. 3 meses atrás eu fiz exatamente isso, né? Fiz a busca pelo digital e fui ao shopping, né? No Show Automall, e comprei em 10 minutos. Exatamente isso. Eu já fui ali com 2 carros para olhar, escolhi e já saí com o carro. Certo, você já sabia. E já saí com o carro. Eu não fiquei andando ali, apesar do shopping ter muitas opções, mas eu fui já com aquela coisa direcionada. E uma coisa muito bacana, Diego, é que o nosso segmento ele é muito forte nesse sentido. Hoje você vai comprar uma casa, você aprovar um cadastro, você passa um mês, talvez. Pois né? é. Um carro você não, foi 10 minutos. Foi você aprova tudo em 10 3 minutos e o carro está pago em 30 minutos. Então é tudo muito simples. O nosso segmento ele tem a possibilidade de deixar o processo de venda muito mais rápido. Eu escutei uma vez de um cliente que ele disse, rapaz, é mais fácil comprar um carro do que um guarda-roupa, porque o guarda-roupa você compra, você espera entregar, espera o cara montar e depois vai reclamar da montagem que foi ruim. Ele chegou para comprar um carro na loja, 10 minutos, como você falou, já sai com o carro. Detalhe, um carro seminovo. Que aí ele tem a oportunidade de comprar e sair no mesmo dia. Se for 0 km, ele não vai ter essa oportunidade. Agora, isso aí é importante falar, porque os bancos evoluíram muito também nas suas plataformas digitais. E acreditam muito no nosso No feirão, inclusive, o banco estava lá, né? O banco estava lá, na hora de pagar, ele faz lá. Antigamente, para você pagar uma ficha, era um monte de papel que você tinha que assinar, era quase um caderno. Hoje em dia, você faz uma selfie e você consegue biometria facial, faz assinatura muitas vezes ali digital também e você já consegue estar com crédito aprovado e pago no mesmo dia. Pago para o lojista, o lojista já recebe. Pago para o lojista e, consequentemente, ele depois de receber, ele já consegue fazer a liberação do carro. Isso num domingo, por exemplo, que era uma coisa que a gente não tinha como no passado. Hoje em dia, num domingo, você compra um carro, o carro é pago, é formalizado. Então, deixa o processo muito mais seguro para o lojista e também para quem está comprando, para o consumidor. É isso aí. E essa questão também, assim, Paulo, como é que você acha que o lojista tem que equilibrar? Ele tem lojistas que vendem só no digital? Você acha que ele tem que ter a loja? Tem que ter o ponto físico? Como é que você avalia isso? Eu acho que tem lojista que vende muito mais no digital, mas, querendo ou não, o carro é um bem mais caro. Você tendo a loja hoje, eu acho que só no digital... quando você vai lá, eu acho que tem o conjunto, eu acho que você precisa de um ponto físico, eu acho que você precisa de uma loja bem arrumada para receber o seu cliente, porque quando ele chega lá, eu acho que o carro é o segundo maior bem de valor que a pessoa compra na vida, então eu acho que tem que ter um local agradável para você receber o seu cliente. Acho que você tem que investir um pouco. E ainda tem aquela visão, Álvaro, que o camarada que compra um carro, que vende o carro, aí na visão de quem vende, é melhor vender no particular, como eles falam, né, do que na loja. Sendo que toda essa estrutura, essa segurança que a loja dá, ele não vai ter no particular, né? Quer dizer, essa facilidade que a loja já tem, a expertise, lógico que muitas vezes você vendendo por conhecido, talvez você consiga uma negociação melhor, mas essa segurança que a loja dá, ele não vai ter vendendo no particular, né? Não vai ter, e o estelionatário ele se aproveita muito disso. Tem vários casos de golpes em várias plataformas diferentes, que aí não depende da plataforma, né? São pessoas, e aí se você não tem conhecimento, se você não é preparado para identificar isso, você pode sim cair em um golpe, né? A gente já viu vários relatos de golpes, de cliente que foi comprar um carro, a outro cliente, eram dois inocentes e um estelionatário, articulando como se tivesse vendido um para o outro, ele recebe o dinheiro e os dois ficam na briga de quem vai ficar com o carro. Então, assim, tem diversos golpes. Você ir em uma loja vai te dar essa segurança, porque muitas vezes a loja já fez uma consulta administrativa para saber se o carro passou por leilão ou não, para saber se o carro teve sinistro ou não, para saber se o carro tem algum impedimento administrativo ou não, se o carro tem algum impedimento jurídico ou não. Então, assim, tem muita coisa. O nosso mercado ele é muito complexo.
Então, eu gosto muito do exemplo de, se você está com a dor no dente, você vai procurar o quê? Você vai procurar um amigo para ver seu dente ou você vai procurar um dentista? Você está com a dor no peito, você vai procurar um cardiologista que é especialista nisso ou você vai procurar um amigo para te receitar alguma coisa? A mesma coisa o carro, você vai procurar um especialista, um profissional de venda de carro, ou você vai procurar alguém na internet que você não conhece, que não tem um CNPJ por trás, que não tem um nome a zelar. Tem uma garantia também, né, Normando? É uma garantia hoje de lei, tem aqueles meses, quer dizer, tudo isso a loja dá para quem compra, né? Com certeza. Principalmente as empresas mais sérias, elas têm um cuidado muito grande nessa garantia legal, que são as de 90 dias, né? A partir do momento que você compra um carro de uma loja que é associada à Anhev, principalmente, eu não tenho dúvida que essas lojas elas vão fazer o procedimento todo protocolo correto, o protocolo correto com o cliente, vai ser muito honesto e digno com eles. É natural, é um produto usado, pode acontecer de vir a dar um problema. Então, o mais importante hoje realmente é o pós-venda, é de como que você atende esse cliente no retorno de um problema de um carro. E as lojas, elas sendo, eu falo dos nossos associados, que são lojas que a gente conhece, muito mais próximos, eu tenho certeza que eles não vão encontrar esse tipo de problema quando comprar um veículo usado. E Paulo, você inclusive hoje veio para cá no carro elétrico. Eu quero saber disso. Como é que o mercado seminovo está abraçando a elétrica? Eu já vi muitas declarações assim, de que o carro elétrico ele cai muito de valor. Enfim, como é que vocês estão vendendo carro elétrico? Não estão? É bom? É ruim? Como é que está sendo esse fenômeno recente, né, também aqui no Brasil, né, do carro elétrico, chegou há pouco tempo? Mas é uma coisa que você olha, toda esquina tem um. Uhum. Para o mercado seminovo, é bom o carro elétrico ou não? Diego, eu ainda tô, assim, eu acho que ainda está muito em cima do muro. Ainda precisa primeiro girar a primeira leva dos carros que foram comprados zeros. Ainda existe carro elétrico no seminovo. A maioria é muito novo, né? A maioria é muito novo. Existe carro elétrico no seminovo, mas o volume é menor ainda, né? A desvalorização que a gente esperava não está acontecendo tanto com o carro elétrico. Eu acho que um pouco pela falta de demanda no seminovo, porque tem muito carro elétrico zero, mas no seminovo você conta nos dedos assim, as lojas que tem algum carro elétrico, híbrido, tem menos. Mas eu acho... Será que assim o pessoal está comprando, a pessoa compra um carro elétrico para ficar muito mais tempo, né? Será que é isso? O pessoal eu acho que sim, porque a garantia dos carros elétricos são em média aí de 8 anos, né? Então você compra um carro para passar mais tempo, mas os carros elétricos, acho que aumentou mais o número de elétrico em 2024, 2025, então eu acho que agora, na virada do ano, que vai começar a chegar mais esses carros para as lojas de seminovos. Mas lá na loja, pelo menos, não está parando muito carro elétrico, não. A gente tem revendido bem. E assim, cai muito valor, Álvaro? Cai principalmente dos carros mais caros, os carros que são mais com a liquidez maior, né? Os carros de entrada. Eu vi aqueles Porsche e tal, aí cai a metade, né? Isso. Passou de 200 mil, o carro já tem. Mas esses BYD Dolphin, esses mais... Não, esses aí tá tendo uma procura muito grande, principalmente pelo pessoal de aplicativo, né? De Uber, 99... Você nem se pode falar aqui, mas agora já foi, né? Uber, 99 Pop, esses aplicativos de mobilidade... Está sendo uma crescente cada vez mais o pessoal migrar para carros elétricos. Até porque para eles fica muito bom, né? Que o motorista do aplicativo que tem uma energia solar em casa, ele livrou o consumo, um dos principais consumos que ele tem ali, né? Que é de combustível. Então tá tendo uma procura muito grande. Mini Dolph, Dolph, Hora, eu coloco lá na loja e vendo. Inclusive no feirão a gente vendeu Hora, Mini Dolph. E tem a questão também das peças, né? Que tem menos peça de desgaste o carro elétrico. Menos peça de desgaste, menos manutenção. Qual é o grande X da questão? É isso que Paulo falou. A gente ainda não testou esse carro durante 8 anos. Que é uma grande dúvida do público em geral. Pô, depois de 8 anos, como é que vai se comportar essa bateria? E imagina esse carro vai ter ser lojista também, né? Exato. A gente não sabe nem como a gente vai avaliar um carro desse. Vamos supor, o camarada chegou com um carro lá de 6, 7 anos, vocês vão ter que, né? Hoje está tranquilo para a gente avaliar esse carro, porque a gente se vale muito da garantia até da própria concessionária. Chega um carro com 2 anos, tem 8 e já tem 6 de garantia, né? Mas imagina você, esse carro com 6 anos de uso e você vai receber na sua loja. Daqui a 2 anos ele saiu a garantia. Ou imagina você, o carro acabou de completar 8 anos de uso. Como é que vai ser a precificação desse carro?
Então, Quer dizer, assim, você vendeu isso o carro, ele deu problema de bateria, em tese, está coberto pela lei. Né? Então, assim, isso não foi testado ainda. Tem que esperar ainda tem muita dúvida do mercado, mas o mercado já está rodando. Esses carros com baixa liquidez, de valor menor, né, que são os de entrada, Mini Dolph, Fiora, o Dolph, todos eles, a experiência que a gente está tendo é que está tendo uma saída boa. Isso impacta muito, Normando, no mercado, por exemplo, a questão do elétrico, a questão carro que consome muito, vende menos, tem isso impacta na hora da venda? Vocês, na hora que vão comprar um carro para vender, vocês pensam muito isso? Dependendo do perfil do carro, né? Tem carro, por exemplo, que é um esportivo, um carro que o consumo por si só ele já é mais alto. Quem compra não está muito ligado. O consumidor ele não está com essa preocupação. Mas existe um nicho de cliente que realmente busca o carro mais econômico e isso faz todo sentido. Quando ele pensa na depreciação, ele pensa naquilo que está economizando também. Ele não economiza só no combustível, ele economiza no IPVA, que o IPVA do carro elétrico é mais barato. No final da conta, ele vê que a depreciação, por mais que seja mais alta, compensou a ele a compra do elétrico. Uma das coisas que vai acontecer em breve, eu acredito que é a tecnologia. Cada vez mais os carros eles vão ter uma autonomia maior. E isso também vai fazer toda a diferença na hora de precificar esses carros. Uma bateria que seja removível, uma bateria que carregue mais rápido, que tenha uma autonomia maior. Então, tudo isso vai fazer toda a diferença na hora de precificar um carro elétrico, principalmente dessa primeira leva, que seria uma tecnologia mais atrasada. E assim, a tecnologia dos elétricos talvez influencie também nos que não são elétricos, né, Paulo? Porque isso muda o perfil do consumidor. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, o elétrico tem muita tecnologia, nem se compara. Quer dizer, a tendência é que os outros que não são elétricos, a combustão, comecem a investir mais em conforto e tecnologia para bater a concorrência, né? Isso é bom, né? Isso é muito bom. É como a gente falou da questão da educação do lojista. O carro elétrico, ele enche os olhos do consumidor. Ele tem uma tela de 10 polegadas, é uma tela que gira, é um console mais bonito. Não faz barulho. Não faz barulho. Acabamento. A gente até estava no início do ano, a gente participou de um congresso, eu e Álvaro, e teve uma palestra lá que a gente foi, que era Steve, alguma coisa, o nome do palestrante, que ele falou que grandes montadoras lá nos Estados Unidos estavam comprando esses carros chineses para desmontar, para estudar o carro, para ver, para aplicar. Então, assim, eu acho que o carro elétrico ele não tem volta, a gente sabe disso, a infraestrutura tem que acompanhar, e as montadoras mais tradicionais, elas vão ter que mudar o carro para poder acompanhar esse mercado, porque senão eles vão ficar para trás, não tem como. Eles têm a parte mais de confiança, de ter mais contato com o cliente, digamos assim, mas o carro elétrico ele está chegando mais bonito, ele está enchendo os olhos de todo mundo. Álvaro, a gente falou do carro elétrico que é uma novidade, mas qual é aquele carro, né, que o associado Anhev tem lá no seu estoque e sabe que ele não dura 2-3 dias, que ele vai vender rápido? Tem aquele que é o campeão? Qual o estilo hoje mais procurado aqui em Natal, por exemplo? Tem os campeões, né? Eu diria, do popular, o Gol, ele ainda, para o seminovo, ele ainda é um carro bastante aceito pelo mercado e muito vendido. E aí também tem vários outros tradicionais, que são HB20, Onix, o próprio Corolla, que é o carro mais vendido do mundo. Né? Aqui em Natal vende muito bem Corolla? Também. Vende bem também. O que eu acredito é que esses carros eles vão coexistir. Tipo, eu não acredito que o elétrico ele vá deixar o carro a combustão obsoleto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eles vão coexistir. Ele vai cada vez mais ganhar market share, ganhar mercado, né? Ele tem ali, sei lá, 1%, imagino eu, 2% de market share hoje do mercado aqui no Brasil. Eu estou chutando. Mas aí, com o passar do tempo, aprimoramento de tecnologia, da bateria, de autonomia... Vejo que tem muita gente meio que de carregar vai dar para depois... Sim. Então é natural que ele vá ganhando mercado, ele vá crescendo. E aí o mercado seminovo vai ter muita influência nisso, né? Que as pessoas vão ver se vende bem, se cai o preço, se não cai. Todo mundo está esperando isso, né? Com toda certeza. Então eu acredito muito nisso, que vai coexistir. Os eletrificados de maneira geral, não só o 100% elétrico, mas o híbrido, com a combustão, com a etanol, tem o a gás, o GNV, né? Então assim, todos esses carros eles vão coexistir. Eu acredito que o eletrificado, de maneira geral, para passar a combustão, em market share, em posicionamento, número de vendas de mercado de uma maneira geral, leva aí bastante tempo. Bem, de repente tem alguém assistindo aqui que tem vontade de ter uma loja de carro. Quero ouvir de cada um aqui. Vale a pena ainda? Dá para viver bem? Dá para ter uma vida boa?
Eu sei que cada um de vocês veio do ramo diferente, de uma profissão diferente. Vale a pena ainda ter loja de carro em Natal ou no estado? E aí, quem quer começar? Por ordem alfabética, calma. Vai, Álvaro. Você é o presidente. Vamos lá. Rapaz, os cabelos brancos aqui. Eu tô assistindo o podcast, achei legal, pô, mercado bacana. Vou botar uma loja de carro. Vale a pena? Você recomendaria para um amigo seu? Assim, se o cara nunca trabalhou com carro, não. Eu recomendaria ele começar aos poucos, né? Que foi até um pouco da nossa história lá. Começar comprando 1, 2 carrinhos e não começar já grande com a estrutura de loja. Até para ele entender os meandros do mercado. Porque o nosso ramo é desafiador até para a gente mesmo. Tem muita fraude, tem muito estelionatário no Brasil, que ele está o tempo todo aplicando golpe. Tem todos os ramos do carro, não é diferente. Né? E o nosso, Diego, tem um grande desafio que o carro ele é um item de valor, né? De valor agregado alto. Então, assim, você pagou um boleto errado, você perdeu 60 mil. Você comprou um carro errado, você perdeu 100 mil. Então, assim, você perde A brincadeira é cara. Né? Então, assim... Agora, eu já trabalho no ramo, já entendo um pouco, ou tenho alguém que entende, que já trabalha no ramo, eu começo devagarzinho ali, vou entendendo, para errar pequeno, aí sim, aí vale a pena. É desafiador empreender, você trabalha muitas vezes 14 horas por dia, de domingo a domingo. A exemplo do feirão, a gente tava lá, chegava lá de 8 horas da manhã, saía do feirão 8 horas da noite, 9 horas da noite. Foi engraçado. Foi de quinta a domingo. Nós gravamos o primeiro dia, quando chegou para gravar o encerramento, vocês tudo bronzeados. O sol tava queimando ali. Tava, amigo. Então não existe esse romantismo todo que o pessoal prega no empreendedorismo. Agora é muito bom, é muito gratificante você desenvolver pessoas, você vê um cara que não entende nada de venda, ele entra na sua loja, você formar esse cara e daqui a pouco ele virar um vendedor e daqui a pouco ele abrir uma loja dessa. Eu tive a grata muito, né? Eu tive a grata satisfação de ter 2 vendedores que saíram lá da loja e hoje eles são proprietários de loja. Eu tenho o maior orgulho disso, eu fico feliz demais por eles. Porra, o cara foi vendedor lá na loja e hoje ele é um parceiro comercial meu com outra loja, né? Então, é muito gratificante você ver esse desenvolvimento pessoal, você ver o sonho sendo realizado através de um carro, de uma família. Uma vez, me marcou muito esse exemplo, a gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre carro de repasse, né? Explicando um pouco para Diego como é que é esse carro, como funciona essa questão do carro de repasse. Então, uma vez a gente estava vendendo um carro de repasse, era até um Gol 2 portas. Era um carro muito sofrido, né? É um carro que a gente não bota no nosso estoque, a gente repassa para lojistas que trabalham com esse público. Era um carro, sei lá, 1998, a porta não abria, o vidro não levantava. Enfim, a gente recebeu o carro assim, a gente não bota, por padrão de qualidade, não bota na loja para vender e a gente anunciou em alguns grupos de repasse. E dentro desses grupos, às vezes, tem pessoas físicas que dizem que trabalham com carro ou conhecido. E aí chegou um casal que era pessoa física. E aí a gente vendeu para esse casal, que o carro não estava exposto na loja, a gente explicou para eles, isso aqui é um carro de repasse, tal. Ele falou, não, mesmo assim eu quero. A gente financiou um valor a mais para eles, sei lá, o carro era 5 mil, a gente financiou 8. Com esses 3 mil você vai ajeitar o carro. Aí foi engraçado que quando o rapaz foi entrar no carro, a namorada dele não conseguia entrar pela porta, porque ela não abria, ela entrou pela porta do motorista. E aí, assim, depois eles saíram felizes da vida, realizaram um sonho. Ele estava saindo de uma moto. Era o sonho que ele podia ali. Era o sonho que ele podia, ele estava saindo de uma moto e indo para um carro. E aí alguns vendedores ficaram brincando, né? Por causa do carro. Aí eu falei, vocês têm que entender o seguinte. Esse casal, eles estão no começo da vida deles, tinha 20, 21 anos. E o sonho da vida deles é ter esse carro. Né? É outra realidade. Então, às vezes, é bacana você ver desde a construção do sonho do pequeno lá de 5 mil para a construção do sonho do cara lá do Mustang de 500 mil. Né? Então, você participar disso aí também é muito gratificante. Dá para ficar rico, Normando, botando loja de carro? Álvaro foi bem preciso em tudo que ele falou. É difícil, é um ramo que exige muita atenção. Você já trabalhou na loja de outras pessoas, né? Antes de Já. Na realidade, hoje eu sou diretor do Grupo Potiguar, na parte de seminovos, e eu vejo, a Álvaro acabou de falar essa questão do sonho, eu vejo
aquele cara que vai alugar moto, que está de toda forma realizando o sonho de poder trabalhar, o cara que comprou a primeira moto dele e agora está indo para um carro. Então a gente vê essa realização de sonhos diários, isso é muito gratificante, isso é muito bacana quando o cliente vai lá, principalmente elogia o nosso trabalho, isso deixa a gente cada vez mais orgulhoso. Mas realmente, empreender por si só já é muito difícil, né? A gente está num país que é o rei da burocracia. Então, não é fácil, é um segmento que, sem dúvida nenhuma, bem trabalhado, bem analisado, os riscos, dá muito certo, mas demanda muita atenção. A gente tem um produto, que é um produto seminovo, que ele não vem de uma fábrica. A gente não está comprando da Honda ou da Suzuki, enfim. A gente está comprando de uma pessoa que... Você não sabe como ela tomou conta, né? A gente não... Principalmente, assim, quando você não tem expertise no ramo, você não vai saber qual é o histórico, se essa pessoa ela tem algum processo judicial passando para bloquear o buraco, se metia o carro dentro d'água. Não faz ideia. Ninguém sabe. Então você começa a ter esses problemas. E aí depois você vem para a questão de documentação, você tem que ter todo esse cuidado na hora de vender o veículo, porque são mais de 3.000 itens no carro que pode vir a dar um problema e você tem que estar preparado para suportar essa garantia. Então são várias coisas que realmente, quando você não tem expertise no ramo, não é fácil. Mas você quer entrar, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é se associar. A partir do momento que você entra numa associação, ela vai lhe dar essa preparação inicial para quem está começando e você vai estar junto de lojas. Tem loja que tem 30 anos, tem loja que começou há 4, 5 anos, tem loja que começou agora. Então, essa troca de conexão numa associação ela é muito válida, porque é esse dia a dia, uma experiência de Álvaro, uma experiência de Paulo, uma experiência nossa, ela traz cada vez mais informação para que esse lojista ele não erre. Cada um de nós aqui passou por uma bronca pesada, né? E a gente usa isso como aprendizado e replica também para que as pessoas não caiam no mesmo problema que a gente caiu. Então, acho que associar é o primeiro passo para você realmente começar no nosso segmento. E você, Paulo, recomendaria para um amigo seu, aquele seu amigo chega, Paulo, tô querendo botar uma loja. Rapaz, eu vou na linha dos meninos aí, eu vou ser bem conservador. Como todo negócio tem seu risco. Você vai vender uma pipoca na praia ou se você vai vender um carro, ele tem um risco. E os cabelos brancos da gente não são à toa, não. É um ramo que lhe entrega, tem um resultado bacana, mas como o Álvaro falou, o produto da gente ele é muito caro. Então, qualquer rinho é caro. Qualquer rinho que a gente faz é caro, é prejuízo. Então, assim, tem que saber lidar. Porque a gente trabalha, a gente vende carro e, assim, acho que da gente aqui, os carros da gente são a partir de mais ou menos uns 30, 40 mil. Então, se você dá uma errada ali, você perdeu 30. Então, quer abrir uma loja de carro, como vou juntar os dois aqui, como o Normando falou, se associa. Como o Alvinho falou, vamos começar pequeno, vamos aprender, vamos buscar conhecimento, vamos buscar alguém que já está nesse ramo há mais tempo para você pegar como funcionam as coisas, para depois não adianta você chegar aqui, não, eu tenho muito dinheiro, eu vou botar uma loja aqui do tamanho do mundo, que aí você não vai conseguir virar, não. Álvaro, para encerrar, quais são os próximos passos que vocês pensam para a Anhev aí nesse... Terminaram agora o primeiro ano, né? Estão no segundo ano de mandato. O que vocês pretendem fazer que ainda não fizeram ou que fizeram e querem repetir aí nessa sequência? Vamos lá, a gente vai atacar muito essa linha de eventos agora. Tem também a linha de educação, que a gente chama EducaAnhev, que a gente nem falou aqui, mas só para deixar até claro para todos os associados, toda quinta-feira a gente tem treinamento de vendas com o Henrique do Superliga de Vendas. Então, a gente está muito nessa pegada de cada vez mais trazer qualificação, trazer educação para o nosso time de vendas. Depois a gente vai lançar alguma coisa relacionado a curso de gestão para os donos de loja, para o back-office. Então, a gente está muito nessa ótica de trazer cada vez mais profissionalização para o lojista. Também na questão jurídica e contábil, também na questão tributária, que a gente está tendo até ganhos agora bem interessantes no que se refere a impostos federais, e eventos. A gente vai atacar muito a linha no próximo ano de feirões, de trazer eventos também para cá, e além do clube de benefício. Apesar da associação não ser um clube de benefício,
como o Paulo falou aqui no começo do podcast, pelo fato de unirmos várias lojas, todos os stakeholders entendem a gente como um big dealer, ou seja, como alguém que fosse um grande player, ou seja, não é mais um CNPJ, são 60, são 100 CNPJs trabalhando. Então, qualquer contrato que a gente fechar com um portal, com algum parceiro, são 100 lojas fechando esse contrato. Então, imagina o peso disso. Então, a gente vai com esse peso agora para a negociação e isso acaba trazendo benefício para todos os associados. É isso aí. Queria agradecer vocês aqui pelo nosso primeiro episódio e cada um deixasse sua mensagem final. É isso aí, pessoal. Para você que está nos assistindo, posso olhar para a câmera então? Para você que está nos assistindo, é lojista, ainda não é associado, pretende abrir uma loja, você viu aqui a discussão, né, acalorada para quem quer abrir sua loja, mas independente, procure a Anhev. Estamos hoje no Natal, no Show Automall, com a nossa sede da associação lá. Temos a nossa responsável lá, Dani, que é uma pessoa maravilhosa, que pode atendê-los e instruí-los a se associar conosco. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar aqui buscando sempre melhorias para o segmento e trazendo aí suporte para todos vocês. Agradecer também a participação, fazer o convite aqui, como o Normando fez. Se você está nesse ramo e quer melhorar, quer se profissionalizar mais, procure a associação, procure a gente, que a gente tem muita coisa a oferecer de bom. E eu acho que isso. É isso aí. Eu acho que a mensagem é essa mesmo, Paulo. De gratidão a todos que estão acompanhando aí. Eu não vou ser prolixo aqui, os meninos falaram muito bem. E para todos os lojistas entender que não somos concorrentes, somos parceiros e mais do que soma, multiplica. E a gente está fazendo essa multiplicação aí. É isso aí, meus amigos. Esse foi apenas o primeiro bate-papo Anhev. Lembrando que toda semana convidados especiais, vamos trazer aqui o pessoal das lojas, cada um contando a sua resenha, a sua história e, claro, sempre episódios no YouTube e todos os cortes no Instagram para você acompanhar.